Último dia de sol e de dias quentinhos, né? E as chuvas vindo aí para os próximos dias, mas bom sinal, porque os incêndios que se intensificam no Canadá, por exemplo, tiram milhares de pessoas de casa. Os focos já destruíram quase 29 mil quilômetros quadrados de florestas. E sobre este assunto, conversamos agora com o consultor climático e meteorologista Francisco de Assis. Francisco, muito obrigada, bom dia para o senhor e um bom comecinho de semana aí para a gente. Olá, Soraya, bom dia para todos que nos assistem, telespectadores, tudo bem? Bom, a gente tem visto cada vez mais e com mais frequência esses incêndios que são causados justamente por essas mudanças climáticas, né? O que pode explicar essa questão que está acontecendo especialmente no Canadá? A gente viu, são mais de 400 incêndios, mais de 200 já considerado fora de controle. Exatamente, viu, Soraya? As altas temperaturas, as ondas de calor lá no Canadá que tem causado aí essas condições desses incêndios, né? Temperaturas acima de 30 graus por vários dias, né? Em várias localidades do estado, fez com que houvesse essa situação. A alta variabilidade climática que vem ocorrendo na atmosfera, né? Exatamente causado aí pelas essas mudanças que vem ocorrendo e também associado com o aquecimento que a Terra está passando, né? Por isso que vem causando aí essas alta variabilidade climática em várias regiões do globo. E aí ainda continua em várias regiões do Canadá, ainda continua o estado de alerta máximo com relação à qualidade do ar, devido exatamente ainda às condições das queimadas dos incêndios, ainda continuando lá no estado do Canadá, no país lá do Canadá. Isso dado essa informação exatamente pelo Serviço de Meteorologia do Canadá, que informa sobre isso, né? Mas essa condição, o que é que acontece? Quando tem grandes incêndios, assim, de proporções grandes, assim, em qualquer local do globo, essa fumaça sobe para a alta atmosfera, mais ou menos até 12 mil metros de altura, onde tem os ventos fortes, conhecida como as correntes de jato. Esses ventos é conhecida no mundo inteiro, pela hidrologia do mundo inteiro, e esses ventos eles dão uma volta ao redor do globo. Então, quando tem fumaças que vai para a alta atmosfera, formando essas nuvens de fumaça, esses ventos transportam essas nuvens de fumaça para outras regiões do globo. Por isso que chega em outras regiões que não tem nada a ver, e aí acontece de ter essas fumaças e ter essas partículas de queimadas chegando em outras regiões, como está acontecendo, né? E já aconteceu aqui na região sul do Brasil, há 2 anos atrás, com aquele incêndio lá do Chile, né? Como a atmosfera não tem fronteira, não tem divisa nenhuma, a atmosfera está aberta, então isso geralmente sempre acontece na atmosfera, essas condições. Conosco aqui também, Paula Nobre, viu, Francisco? Ela também vai te fazer algumas perguntas e participar desse bate-papo com a gente. Paula? Oi, Francisco, tudo bem? Muito bom dia a você. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Tô falando isso porque é um prazer para mim sempre falar com gente que gosta de falar de meteorologia, meteorologistas, porque gosto de falar de tempo também, faço a previsão do tempo aqui na Jovem Pan. Francisco, na última semana a gente acompanhou que a NOAA, Agência de Meteorologia dos Estados Unidos, colocou aí o El Niño em prática, né, aqui na América do Sul também. Queria que o senhor falasse como que esse El Niño, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, essa porção leste mais aquecida, pode afetar nessa secura toda também no Canadá e em todo o mundo. Como que esse aquecimento das águas do Oceano Pacífico pode acabar afetando essa condição de queimadas? Pode ser que nós teremos mais queimadas daqui por diante, não somente no Canadá, mas mundialmente falando? Eu acho que a sua apresentação muito boa, viu, Paula? Parabéns. Realmente, quando tem El Niño ou Laninha, né, ele mexe com o clima de várias regiões do globo, né? A situação contrária, um causa numa região, o outro causa a situação contrária naquela mesma determinada região, né? Então, com El Niño, o El Niño causa realmente mais aumento de temperaturas em várias regiões do globo, né? Por exemplo, na Austrália, Nova Zelândia, na América do Sul, aqui no Brasil, né? Na África, e essas regiões estão tudo associadas com condições de secas, né? Está associado também com condições de secas, maiores temperaturas. Então é previsto que a gente ainda já tem agora novamente, como está acontecendo, quase já começou, né? De ter um inverno bastante irregular aqui no Brasil.
apesar de ter essa onda de frio chegando agora, né, nessa semana, mas é previsto a gente ter um inverno ainda com temperaturas praticamente acima do normal, com pouco frio, né? E também tem uma primavera mais quente e temperaturas elevadas, principalmente no centro e sudeste do Brasil. Apesar que quando tem El Niño, não tem atraso, quase não tem atraso nas chuvas aqui na parte central do Brasil, até bom, mas mesmo assim, as chuvas são bastante irregulares com temperaturas elevadas. Isso realmente pode fazer com que haja ou mais ou menos dentro da média, ou mais as condições de queimadas e incêndios. Por exemplo, no maior incêndio do Brasil que tivemos lá de Roraima, foi exatamente no El Niño de 97, 98. A gente teve aí aquele grande incêndio, né, que foi exatamente no ano de El Niño. Agora, Francisco, depois de incêndios de grandes proporções como este que a gente até acabou de ver nas imagens, quais as cicatrizes, né, que acabam ficando, cicatrizes do fogo, né, que normalmente os especialistas comentam que ficam depois desses incêndios de grandes proporções? A grande situação, né, as perdas é a perda exatamente da questão ambiental que acontece, né, as perdas do lado florestal, como também de animais, e isso leva mais ou menos 2 anos para ser recuperado, né, leva bastante tempo, mas a perda em geral é disso que acontece, né, a perda exatamente da questão ambiental que acontece na determinada região. Francisco, o senhor falou justamente sobre essa questão que nós tivemos, se não me engano, estou tentando lembrar justamente dessa história que o senhor contou aqui, se não me engano foi um vulcão do Chile, que essa fumaça desse vulcão aconteceu, se aproximou da região sul do Brasil, acho que foi exatamente isso. Perdão, exatamente. Não, perfeito, não, mas a sua colocação foi perfeita, perdão. Justamente para falar sobre essas fumaças que elas chegaram à região sul do Brasil, não é nem te corrigindo não, é para falar desse caso das fumaças. Exato. Como que essas fumaças aí, falando do Canadá, elas devem continuar se propagando aí nos próximos dias, a porção dos ventos vão continuar aí tendo essa variação para continuar jogando fumaça aí até mesmo para mais adiante, chegando nos Estados Unidos, passando ali por mais adiante do Canadá, ou a partir de agora a gente já vai ter um rompimento desses ventos e não teremos mais essas fumaças que, querendo ou não, acaba sendo muito prejudiciais à saúde humana também, né, Francisco? Ainda continua, né? Apesar que diminuiu mais a quantidade dos incêndios, né? Diminuiu mais, né? Eu estava vendo lá pela informação lá do Serviço Meteorológico do Canadá, ainda tem várias regiões ainda com estado de alerta máximo, né? Mas diminuiu. Mas na proporção ainda que está acontecendo os incêndios, que a fumaça vai subindo, as correntes de jato, né? Pega esse vento e vai transportando, né? As correntes de jato do hemisfério norte fica se comportando no hemisfério norte, às vezes, dependendo da dinâmica da atmosfera, ela oscila mais para norte ou um pouco mais para sul, né? Na proporção que ela vai oscilando, ela pode trazer essa fumaça exatamente como trouxe para cima dos Estados Unidos, quando ela oscila mais para sul. E da proporção, como ela se desloca de oeste para leste, ela leva exatamente para cima do lado da Europa, mais a parte norte da Europa, né? Então, ainda vai continuar pegando ainda fumaça para o lado de lá, né? Como aqui no hemisfério sul, por exemplo, as correntes de jato andam fazendo uma ondulação, né? As que passam ali pelo Chile, às vezes descem um pouco mais para sul, às vezes sobe um pouco mais para norte aqui no Brasil. Se tiver uma questão de fumaça lá para o lado oeste, elas vêm passar para cima do Brasil, trazida por essas correntes de jato. Perfeito. Sobre mudanças climáticas e os incêndios que têm devastado Canadá, conversamos agora com o consultor climático e também meteorologista Francisco de Assis. Muito obrigada mais uma vez por conversar com a gente nesta manhã de segunda-feira. Obrigado a você e um bom dia para todos e até a próxima. Até.